Muitas das nossas crises existenciais são resultado de querermos assumir o papel de criadores. Queremos criar satisfação, bem-estar, gozo, paz, felicidade e até inventar um amor. E pior, queremos produzir estas coisas da nossa própria maneira, forma e gostos. Contudo, tudo se mostra uma imitação barata e uma ilusão. Pois quando não saem como projetamos, entramos em grande frustração. Sempre que procuramos idealizar para fora algo que não existe para dentro, caímos em abismos, desilusões e ciladas. Queremos criar resultados, o fruto do nosso aplicado esforço e trabalho. Somos da era da performance. Mais rápido, mais forte, mais intenso, mais progressão geométrica, mais números, quebras de recordes, mais produção, mais e mais. Tudo bem, está no nosso DNA o suplantar os limites humanos. Está em nossa natureza o querer ser o melhor, o número um. Mas muitas vezes isto está em sua essência separada do Criador, pois enquanto dele separada, ela acaba por ocupar o papel que a ele caberia. Muito desta busca tresloucada por números cada vez maiores ou tempos cada vez menores esconde uma busca essencial, a busca do divino dentro de nós. Todavia, a buscamos naquilo que não é fonte, naquilo que não nos planifica. Com isto, tomamos mais uma vez o lugar daquilo que nos gerou e nos alcançamos a categoria de donos e senhores da nossa própria produção, das nossas próprias conquistas. Tornamo-nos deuses do Olimpo e fazemos festas para celebrar nossas maravilhosas conquistas e damos glória a nós mesmos. O que estou querendo dizer com tudo isto? Bem, a despeito de todas essas conquistas, de toda a liberdade que a humanidade alcançou, ainda estamos insatisfeitos e frustrados. Parece que todo o labor, que toda a multiplicação não preencheram os desejos mais básicos da alma humana. Não somos criadores, não somos Deus. Quase tudo que fazemos por nós mesmos é projeção da nossa arrogância e prepotência, porquanto é para nós mesmos que o fazemos, e isto é pura vaidade. A satisfação básica só é verdadeira quando fazemos para compartilhar, para o bem conviver e para repartir. Buscamos construir fora um caminho para seguir e não percebemos que o caminho salutar só pode ser vivido dentro do ser. Pavimentamos nossa religião, nossas filosofias, nossas escolhas, nosso partido político, nosso time de futebol, nossos amigos, nossos sonhos, nosso jeito de viver e de ser, com o intuito de sentirmos-nos confortáveis dentro deles. E o que acontece, mesmo quando os alcancemos? Por algum motivo que foge ao nosso controle, continuamos infelizes e insatisfeitos. A razão intrínseca para isto é que não se satisfaz o ego alimentando seus desejos num processo sem fim, sem limites, como a um soberano a quem temos que servir o tempo todo, pois como resultado obteremos o que chamo de síndrome da escravidão autoimposta. Nos encontraremos assim na obrigação permanente e por toda a vida de engordar esta criança mimada que acaba por se tornar o pior dos bichos papões. Se vivemos para satisfazer o tempo todo nossos próprios umbigos, seremos presas fáceis do ditador que nós mesmos construímos. O que nos define enquanto seres criados
é nossa capacidade de fraternizarmos, de dividirmos, de sermos gratos por tudo que está ao nosso alcance e até o que não está. A fagulha do divino em nós nos pede que repartamos. E o que fazemos? Retemos. Que dividamos e multiplicamos para a nossa própria ganância. Que sejamos gratos e continuamente reclamamos e criticamos. Que possamos compreender que fomos feitos com liberdade para escolher, para desejar, para lutar e construir nossos caminhos, mas que saibamos decidir pelo que nos trará a plenitude do ser, e não fantasias que nos causem mais e mais desilusões. Que possamos discernir que o caminho que gera a vida nunca será pela ilusão do olhar, dos desejos sem essência, pelas soberbas que a vida oferece e por tudo aquilo que alcançamos pelo esforço do próprio braço, mas que não produz gratidão no coração. Síndrome da escravidão autoimposta.